Olá pessoal, meu nome é Márcio Alveg e vou trabalhar com vocês algumas dicas para o teu concurso do Banco do Nordeste. O que a gente vai ver? A gente vai ver um pouco da matéria, tá? O estilo da banca, tratar algumas dicas que podem auxiliar você na hora da resolução da questão. A informática é uma matéria, digamos, bastante dia a dia, usual. Mas, para concurso público, costuma-se cobrar algo, às vezes, que não é aquele comum, aquele usual para o aluno. Onde, ainda mais numa questão estilo CESP, SEBRASP, como é o nosso caso, você não tem com o que comparar. Você não tem uma alternativa para confrontar. É a ideia do certo ou errado. Então, algumas orientações quanto ao que você deve fixar, relembrar, né? Guardar para a prova, vai ajudar você a no dia da prova ter uma tranquilidade. Não, isso a gente deu uma lida, isso a gente viu em aula, isso a gente fez num exercício. Você vai entender o estilo da cobrança. Perfeito? Então vamos lá. Algumas características do teu edital. Você sabe que para a parte de analista, ela divide a matéria com outras, né? Não é aquela parte específica, tá? É a parte de analista bancário, ok? Onde a cobrança é a parte de hardware, a parte de sistema operacional, a parte de aplicativo do escritório, e aí veja, tanto a figura do Office como do BR, isso mesmo, BR Office, a parte de internet e segurança. Eu digo o quê? Uma cobrança típica de concurso. Você que já prestou outras provas, tenho certeza que boa parte desse assunto você já viu. E aí eu te pergunto, como você foi na parte de informática? Qual o resultado você teve? Bem, eu te garanto que após as nossas orientações, você vai ter um salto, né? Você vai evoluir na matéria. Então, presta atenção nas dicas que eu separei para você. Vamos começar a ver um pouco sobre a parte física, a parte de hardware. É a parte que o aluno não gosta muito. É claro, né? A gente não pode generalizar. O usuário comum, ele está acostumado com o uso dos aplicativos, mas falou sobre a parte física, processador, memória e até periféricos, né? Não é uma coisa que a pessoa se sinta à vontade, né, de opinar, de responder, e aí de repente ou ele cai numa armadilha e perde um ponto, não queremos isso, ou ele vai ficar receoso e não, melhor não opinar. Claro, melhor 0 do que -1, mas aqui a gente vai tentar garantir esse pontinho. Vamos tentar fazer você acertar, né? Vamos dar as dicas para que você possa acertar questões sobre hardware. Olha o que a banca tem cobrado sobre a parte física. Joga na telinha. Vamos dar uma olhada aqui. Eu diria que esta parte, ela envolve tanto a parte física como a parte de sistema operacional. Ele começa falando com relação ao sistema operacional Windows e ao ambiente Office. Julgue os itens que se segue. A ferramenta de organização de dados do disco rígido, tá? O meu HD, meu hard disk, meu Winchester, que hoje em dia vem sendo substituído por um SSD, ok? Mas, independente, você vai ver o seguinte, para poder instalar o sistema operacional, eu vou ter que formatar, adequar, né, essa mídia para ele poder instalar, reconhecer os endereços. Isso a gente chama de sistemas de arquivo. Quando você formata, você vai optar, você vai escolher um tipo de formatação. Eu digo que isso tem muito a ver com a versão do sistema operacional que você vai instalar. As versões mais atuais, elas trabalham realmente com o chamado NTFS e com a chamada FAT32. Isso, o Windows, que é o nosso foco aqui. Perfeito?
Então vamos lá. A forma de organização dos dados no disco rígido do computador é chamada de sistema de arquivo. Sim, como por exemplo, veja, como por exemplo, não é que não tenha mais, tá? Não é que não tenha outras. Ele poderia citar uma. Ele não falou que são apenas essas duas. Ele deu exemplos. Aquela história, navegadores de internet, como exemplo, o Firefox. Tá, mas e o Google Chrome? Tá, mas e o Internet Explorer? Meu amigo, ele está dando apenas um exemplo, ele não está criando uma ideia de exclusividade, tem que ser só esse. Ok? Então a pergunta aqui é, sistemas de arquivo, NTFS, FAT32, são sistemas de arquivos que eu posso, né, escolher, optar na hora que eu vou formatar o meu HD? Sim. Resposta correta. É importante a gente aprender a interpretar questões. Então, às vezes, o que falta para o aluno não é o conhecimento. Conhecimento o aluno esbanja. O que falta é a interpretação. Então, a pergunta é, NTFS e FAT32 são exemplos de sistema de arquivo que eu posso optar, escolher ao formatar o meu HD? É esta a pergunta. Sim. Resposta correta. Vamos para outra. Olha só. Tu sabe que os componentes básicos de um computador, né? Componentes básicos, essenciais, fundamentais da parte física são periféricos de entrada e saída, processador e memórias. Memórias de trabalho, memórias de inicialização, memórias de guarda, né? O HD que a gente viu é uma memória de guarda. Só que agora eu estou falando de uma memória, a memória RAM, que é a memória de trabalho. Memória de trabalho. A RAM tem como uma de suas características, ela é uma das memórias principais, e uma das suas características é o fato de ser uma memória não volátil, ou seja, se o fornecimento de energia for interrompido, seus dados permanecem gravados. Uma coisa é certa, memória serve para armazenar. Armazenamento está associado à memória. Show? Só que esse armazenamento pode ser definitivo ou pode ser temporário. E aí eu te pergunto, você está mexendo no computador, feliz da vida, falta luz, interrompeu a carga elétrica, o conteúdo que você está digitando é mantido? Se você não salvou numa memória definitiva, aquilo que está na de trabalho é zerado, porque a RAM é volátil. E aqui disse não volátil. Errado. Errada a questão. Esta é o tipo de questão que o aluno aprende, né, na prática, do pior jeito, perdendo a informação que ele vinha trabalhando. Mas o mais curioso é o seguinte, o aluno aprende isso da pior maneira, né, na prática, mas cai em prova, não sei, o aluno tem um medo de dizer que a memória RAM é volátil, que a memória RAM eu posso perder os dados que estão nela, o aluno tem esse receio, essa trava, e ele acaba concordando com essa questão. Não vai perder não, né? Não sei o que acontece. Então, fica a dica. Memórias armazenam, algumas de forma temporária, voláteis, e outras de forma definitiva, não voláteis. Show de bola? Vamos lá. Próxima questão. A respeito de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue o item subsequente. Eu falo que este é um tópico comum, típico de prova. Tu já deve ter visto em vários editais, fala disso, fala de internet, fala de aplicativo de escritório, fala de sistema operacional, daqui a pouco lá no finalzinho, manipulação de arquivos e pastas, gerenciamento, manipulação de arquivos e pastas. É isso, ó. Que pode ser a par do gerenciador de arquivos, a ferramenta que vai ajudar você a copiar, mover, renomear, excluir, ou o tratamento disso na memória, o quanto eu armazeno, o quanto cabe.
quanto um equivale ao outro, esses comparativos. Vamos dar uma olhada nessa questão? A respeito de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas, julgue o item subsequente. Para armazenar um único arquivo com tamanho de 650 MB, é um arquivão, legal. Pode-se utilizar uma mídia DVD? Sim. Ó, até aqui, sim, mas não terminou a questão. Isto é mania da Sebrasp, da CESP, aquela meia-verdade. Sim, mas aí na hora que ele tenta justificar, eu posso fazer isso, mas por tais motivos, por tais razões. E aí os motivos realmente estão errados, as razões estão erradas. O fazer você pode fazer, tá? Mas a razão pelo qual você resolveu fazer, aí que está o erro. Vamos dar uma olhada nisso? Olha só, já que um CDR está comparando um DVD com um CDR, duas mídias óticas. Um CDR convencional não suporta arquivos com mais de 600 MB. E aí, José? Eu falo que tem CDs de 70 e CDs de 80 minutos. Isto gera uma variação de 650 a 700 MB. Veja que ele falou que não cabe mais de 600. O CD menor típico, né? Tem alguns CDzinhos que são mais usados para marketing, mais bonitinho, né? Até o tamanho dele é menor, tá? Mas não é o usual, não é o convencional. Ele cabe 650, então só isso já. Agora, tá na tampa. De repente eu vou preferir usar um DVD? Vai, né? Vai. Mas eu diria que um CD 70 ou de 80 teria condições de receber tal arquivo. Ok? Mas eu posso gravar no DVD? Posso, mas não por este motivo. Então, resposta errada. Errada a questão. Pausa e vem aqui comigo. Você consegue ver? Vimos aí 3 questões. 3 questões fáceis, tranquilas, de um assunto que não é um assunto preferido do aluno. E aí você vai ver que muitas vezes, né, é entender o contexto da questão, tá? Então, entender qual é a proposta da banca. Então, isto que a gente está vendo aqui, inicialmente sobre hardware, a gente vai ver em outras questões. Faz uma afirmativa que é legal, mas justifica de forma errada. Eu consigo enxergar ou na pressa eu já vi o início legal e concordo e pronto, tá? Então, algumas situações que na prática o aluno até já presenciou, mas da forma que a banca coloca, você fica com certo receio de concordar ou discordar. Então, isso é o estilo CESP. É aquela questão, muitas vezes em cima do muro. Olhou de um lado, certo. Olhou de outro, errado. Temos que ter aqui, ajustar o nosso ponto de vista. Legal? Vamos para a próxima? Próxima questão. Curtinha. A memória principal e a unidade de controle são componentes do processador de um computador. Olha, eu diria que nesta eu já dei a dica para o aluno. É isso que eu acho legal. Quando você resolve uma questão e você discute, abre os horizontes, fala tudo o que você sabe sobre aquele assunto, né? Falamos sobre memória, encaixamos a memória no contexto do processamento, que a memória é importante para o computador, assim como os dispositivos de entrada e saída, assim como o processador, né? Nessa hora eu defini os componentes básicos. E aí você vê que eu diferenciei. Processador é uma coisa, memória é outra. Ok? E essa memória eu coloquei, existe a memória principal, RAM e ROM. Existe a memória de armazenamento definitivo, secundária, tá? Secundária, um HD, um pendrive. Legal? Aqui está falando da memória principal.
principal. Ele está dizendo que essa memória principal e a unidade de controle são componentes do processador. Processador, CPU, tá? E aí, o que você acha? Não, né? Não. Componentes do processador, tem dois que são big importantes. São super importantes. Vamos lá? Quem são os componentes importantes? ULA e unidade de controle. Poderíamos colocar ainda barramento de dados, barramento de endereço e sim, uma memória, que não é uma memória principal. Na verdade, é uma memória que nem classificação tem nesse estilo. Memória principal para nós, para efeito de prova, é RAM e ROM. São memórias, né, principais, RAM e ROM. A principal das principais, RAM. Mas a memória que está dentro do processador, que faz parte, compõe o processador, é uma tal de memória, um registrador. Registrador. Alguns processadores vão ter também uma tal de cache. Porque, na verdade, a cache pode ser interna e externa. Bem que, atualmente, as caches, a cache de processador, são internas. Mas, né, sabe-se lá de que época, de que processador, de que modelo ela está falando. Ok? Mas aqui eu diria, principal está fora. É a nossa RAM. Tanto é que eu posso trocar, aumentar, expandir a RAM sem mexer o processador. Posso trocar o processador sem ter que alterar, mexer a RAM. São duas coisas separadas. Por isso, errada a questão. Legal. Vamos para a próxima. Próxima. A respeito de tipos de computadores e sua arquitetura de processador, julgue o item subsequente. Diferentemente de um processador de 32 bits, que não suporta programas para 64 bits, um processador de 64 é capaz de executar programas de 32 e de 64. Essa história de 32, 64, eu posso voltar ainda no tempo. Voltar. E eu posso pensar, por exemplo, da época que o processador era 16 bits. 16. Imagine uma estrada, por essa estrada passam blocos de 16 bits por vez. Com a produção aumentada de veículos, de carros, essa estrada não dá conta. Tivemos que colocar uma estrada mais larga. Uma estrada que passa agora 32 bits. Só que a produção de carros vem aumentando, né? E hoje as estradas estão preparadas para passar o quê? Um fluxo de 64 bits. Agora, pensa esse mesmo fluxo de carros. Numa estrada estreita vai dar problema. Agora, um fluxo menor de carros, numa estrada larga ou numa estrada, né, mais estreita, vai funcionar. É esse o pensamento que você tem que ter. Programas de 32 ou 64 bits funcionam em processadores preparados para 64 bits. Agora, programas de 64 bits podem não funcionar em processadores de 32. É aquele fluxo de veículos numa estrada estreita. Perfeito? Então, certa questão aqui. Próxima. Bem, vencemos uma etapa. Vencemos a parte de hardware. Ufa! Né? Mas legal. Eu acho que a gente conseguiu agregar aqui um estilo, um tipo de cobrança. Tá? Agora vamos falar sobre sistemas operacionais. Boa. O que a CESP tem cobrado? O que a CESP tem trabalhado sobre sistemas operacionais? Vamos dar uma olhadinha? Olha essa primeira questão que eu separei para ti. Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft Office 2013, julgue o item a seguir. O Windows 7
por meio dos recursos de pesquisa. Só para lembrar, esses dias estava vendo uma prova recente agora, perguntando a tecla de atalho para pesquisar, Ctrl F. Porque as teclas são baseadas no inglês, find. As teclas, detalhe, as teclas do Windows, do BR Office, do Internet Explorer, dos navegadores, dos aplicativos de correio eletrônico, são baseadas no inglês. Agora, as teclas do teu Office, do teu aplicativo de escritório da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, são baseadas no português. Se eu quero localizar no Word, é Ctrl L. Se eu quero localizar no Windows, é Ctrl F. Mas aqui ele não está perguntando a tecla, né? Está falando da ferramenta de pesquisa. Permite que o usuário, em um computador, localize arquivos e pastas armazenados em outros computadores, claro, a ele conectado, e desde que você tenha, que quer dizer o teu usuário tenha permissão. Temos aqui no curso, olha só, uma redezinha, né? Eu estou aqui no estúdio, mas tem outra máquina, né, no pedagógico, tem outra máquina ali, aqui, ali, várias máquinas. A gente pode procurar, né, usando esta máquina, arquivos que estão armazenados na rede, em outra máquina. Mas claro, máquinas que o meu usuário, o usuário do professor Márcio, né, tenha acesso. A questão não fala isso. A questão não cria essa situação, mas pergunta sobre a possibilidade, né? Por meio dos recursos de pesquisa, ele permite. Sim, permite. O recurso permite. Quem vai limitar é o tipo de usuário, algum tipo de restrição, tá? Mas o recurso permite. Por isso, questãozinha correta. Eu falo isso porque às vezes o que acontece? O aluno erra a questão. Acontece. Errei. Errei, e como é uma questão Sebrae, você vai perder ponto. E agora, cabe recurso? Por que você errou? Ah, porque eu achei, né? Aí a pessoa começa a criar a sua lógica de pensamento. Tá, mas eu entendo que depende de tal situação. Mas o recurso em si, ele viabiliza? Sim. Então, se ele falasse que o recurso independente do tipo de usuário, né? O recurso por si só ele já permite, não há como restringir isso. Mas não é essa a questão. A questão é sobre o recurso. O recurso viabiliza. Qualquer usuário pode fazer isso? Não. Um usuário que tem acesso a esses outros computadores. Show? Então, dentro da questão, da proposta da questão, correto. Próxima. Julgue o item a seguir a respeito de conceitos de informática. Vamos lá. Ao longo do tempo, percebe-se que a área de trabalho do ambiente Windows tem agrupado evidentes melhorias, como organização, iniciar rapidamente, Internet Explorer, além da inserção de aprimoramento visual e de segurança. No caso do Windows 7, o desktop, na minha área de trabalho, trabalha com o agrupamento das janelas de um mesmo programa no botão da barra de tarefas. Tá, vamos situar, vamos com calma. Barra de tarefas, aqui embaixo, aqui, ó, tipo, assim, aqui embaixo, barra de tarefas. Abriu o Word, abriu o Excel, abriu o PowerPoint, abriu o Internet Explorer. Vão aparecer botões na barra de tarefas. Abriu um segundo arquivo do Word, abriu um terceiro arquivo do Word, abriu um quarto arquivo do Word. Ele agrupa e aparece apenas um botão. Legal? Então, ele agrupa aplicativos, programas, né, do mesmo tipo. E aí? Então, com o agrupamento das janelas de um mesmo programa no botão da barra de tarefas, de forma que, na alternância para a janela desejada, é necessário dar um clique no botão da barra e a seguir outro na janela específica. Cara, essa aqui, a banca deu inicialmente uma resposta, que é a resposta que você pensou. Certo. Depois a banca alterou o gabarito. Errado.
E aí você vê aonde que o aluno tem que ser detalhista. Amigão, você tem um Windows 7? Só, não clica, só posiciona. Ele vai abrir as miniaturas. E agora você clica na qual você quer ir. Então, o erro da questão, tá errada a questão. O erro da questão tá aqui, ó. É necessário dar um clique no botão. Não, não é necessário. Basta posicionar o cursor, que já é o suficiente para abrir as miniaturas. E aí sim, eu vou dar um outro clique, nesse caso o primeiro, eu vou dar um clique na janela que eu quero. Perfeito. Próxima. Julgue o item seguinte relativo à computação em nuvem, organização e gerenciamento de arquivos e noções de vírus, worms e pragas virtuais. De tudo um pouco. Claro que aqui eu separei a questão que fala de sistema operacional. O Windows 7 Professional possibilita que o usuário copie um arquivo de um dispositivo móvel, teu pendrive, como por exemplo um pendrive, para uma pasta qualquer que já contém esse arquivo. E aí? Já aconteceu isso? Você levou um arquivo para o trabalho, ou contrário, do trabalho trouxe para casa, e aí você vai copiar do pendrive, mexeu nele, aí você levou de volta no pendrive e vai copiar de volta para o trabalho. Só que no trabalho já tem, né? Então, para uma pasta qualquer que já contém esse arquivo. Nesse caso, serão exibidas algumas opções. Quando você tenta copiar um arquivo para um lugar que já existe, vai aparecer para você algumas opções. Entre as quais, uma que permite o usuário optar por copiar, mas manter os dois arquivos. Se o usuário escolher essa opção, o arquivo será copiado e armazenado nessa mesma pasta. Só que não tem como ter dois arquivos com o mesmo nome. E com isso, ele será renomeado. Então, você pode cancelar a ação, pode substituir ou manter os dois. Só que esse segundo que está chegando, ele vai ter uma diferenciaçãozinha no final. Cópia 1, cópia 2, cópia 3, ok? Ele vai permitir, mas ele vai dar um jeito de renomear para criar essa diferenciação. Já que não consigo ter dois arquivos com o mesmo nome, e quando eu falo nome, entenda nome, extensão, na mesma pasta. Perfeito? Correta a questão. Boa. Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho do Windows 10. O Windows 10, julgue o próximo item a respeito de backup. Em estações de trabalho, o Windows. Sabe que backup é cópia de segurança. O Windows 10 permite que o usuário configure as opções de backup para um disco de rede. Assim, o backup copia para o local definido, que deve ser um lugar diferente do original, todo o conteúdo da pasta c:/user/username, onde, username equivale ao nome do usuário que configurou o backup. Então, como ele é um ambiente multiusuário, cada um vai entrar com a sua conta. E aqui eu diria que ele vai pegar tudo que está atrelado ao usuário Márcio Alveg, Tudo que está atrelado à pasta Márcio Alveg, tem a pasta de vários usuários, professor tal, ele vai pegar o do Márcio Alveg e vai providenciar a cópia de segurança. No HD externo, no 10 ele faz até na nuvem, tá? Mas aquilo que está associado ao usuário tal. Então essa é meio uma programação que eu faço. Perfeito? Ok. Correta a questão. Atentem, em prova tem caído muita sacanagemzinha com relação a essa estrutura de endereços. O Windows, ele trabalha com a barra nesse sentido. Eu falo porque o Linux tem a contrabarra. Quando é um ambiente de rede,
você vai ver // pasta tal, né? Então aparece o //. Quando é uma página da web, http://www, ok? Então é duas contrabarras. Então só para entender, Windows local, rede, Linux e internet. Opa, volta aqui. Então aqui para nós, correta a questão. Vamos para a próxima. Com relação ao sistema operacional Linux, ao editor de texto Word 2013 e ao programa de navegação Internet Explorer 11, julgue o próximo item. O sistema operacional Linux, embora seja amplamente difundido, está indisponível para a utilização em computadores pessoais, estando seu uso restrito aos computadores de grandes empresas. Olha, bobagem enorme, enorme. Porque, na verdade, o Linux, até por ele ser software livre e poder ser alterado e criado versões para melhor se ajustar a tal tipo de máquina, você vai ver que eu tenho versões do Linux para tudo que é tipo de computador. Desde um smartphone, um tablet, um computador de rede, o teu notebook, o teu desktop, tem para tudo que é máquina. Então, errado. Errado. Vamos para a próxima. Vamos lá. A respeito do sistema operacional Linux, julgue o item abaixo. No Linux, os comandos RM. Ó, um detalhe que eu acho legal. Os comandos... Presta bem atenção nisso que eu vou dizer, tá? Ó, para um pouquinho e presta atenção. Os comandos, os diretórios do Linux são tudo em minúsculo. O Linux é case sensitive. Ele faz diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Mas, mesmo que os comandos são em minúsculo e os diretórios em minúsculo, às vezes em prova, para facilitar a visualização, só para isso, né? Vamos chamar isso de uma liberdade poética. Ele coloca em maiúsculo. Então, se a questão tiver, falando em maiúsculo, eu não vou rejeitar a questão por causa disso. Eu vou tentar procurar um outro erro. Pensa aqui, ó. Pô, fica ruim, né? Então você diz, não tem nada de ruim, é um RM. Só que às vezes fica tão juntinho na prova que o cara, não consegue, ó. E aí? É um N, é um M, fica, Eu acho que é esquisito. Um dos que eu acho mais chato é esse, ó. Tem muito aluno que fala IS, não é IS, é LS. Então aqui é RM e CP. RM serve para remover, sim, ou excluir. Tem uma variação do RM, que é o RM dir, que remove diretório, mas eles têm que estar vazios, horrível, né? Eles têm que estar vazio, o diretório tem que estar vazio. E o CP serve para copiar, show de bola, CP de copiar. Boa. Conhecer alguns comandos é uma obrigação do aluno. Certo. Vamos para a próxima. Julgue o item a seguir a respeito dos sistemas operacionais Windows e Linux. No ambiente Linux, os comandos executados por um usuário são interpretados pelo programa Shell. Comandos, o Shell é a camada que interage com o usuário. Kernel é a parte que interage com a máquina. Comandos, então, toda a parte gráfica, a parte de linha de comandos, são interpretados pelo Shell. Boa. A parte de drivers, arquivos de configuração, reconhecimento da máquina,
é visto na camada kernel, ok? Então, certa questão. Próxima. Bem, eu vi que o nosso tempo já está meio estourado, mas vamos lá, né? Vamos só falar um pouquinho sobre aplicativo de escritório para não acumular tudo para a aula seguinte, ok? Temos 2 encontros, né? Olha só, aplicativo de escritório, nós temos aqui os 2 universos, Office e BR. Na parte de planilha, a diferença, para não dizer que é 0, tem a extensão, tem alguns detalhezinhos. Mas em processador de texto, tecla de atalho, caminho, é a mudança da água para o vinho. Ok? Vamos só ver 1, 2 questões aqui para começar e a gente deixa o resto para a aula que vem. Olha essa primeira. Julgue o item subsequente acerca da edição de arquivos e formatos suportados pelo Word 2007. Arquivos de imagem, tais como PNG, JPG e GIF, podem ser inseridos em arquivos do tipo DOC. O DOC é a versão 2003, cara. Ou DOCX 2007 para frente. PNG é aquela imagem que não tem fundo. Né? Vamos dizer, se tirasse uma foto minha, o fundo sai, só tem eu aqui assim. Aí você pode colar em qualquer canto, em qualquer cenário, ok? JPG, uma imagem comum, né? GIF também, tem aqueles GIFs animados que o pessoal faz, tá? Mas, claro que para um texto, né, perderia um pouco o sentido, mas o GIF, JPEG ou JPG e PNG podem ser utilizados, inseridos em qualquer arquivo do Word. No caso das versões mais recentes do Word, 2007, 2010, 2013, sem problema algum. Correta a questão. Pode ser inserido... Qual é a extensão de um arquivo do Writer? Writer, a extensão do Writer é ODT. ODT. Pode também? Pode. Então aqui não seria uma diferença. Vamos lá. Em um documento em edição, no processador de texto Word, do ambiente Microsoft Office 2010, um duplo clique sobre uma palavra irá selecioná-la. E um clique triplo irá selecionar o parágrafo inteiro. Aqui, ó, rapidinho. 1, 2, 3 e vamos deixar um 4. 1, 2, 3, 4. Word, na palavra e na margem esquerda. 1. Posiciona o cursor. 2. Seleciona a palavra. 3. Seleciona o parágrafo. Então, palavra e o parágrafo. Certa questão. Se fosse dado cliques na margem esquerda, 1. Seleciona a linha. 2. Seleciona o parágrafo. 3. Seleciona todo o documento. Você vê que no Word não tem 4 cliques. Se não tem, para que eu botei? Para o caso do Writer. 1. Posiciona o cursor. 2. Seleciona a palavra. 3. Seleciona, cuidado, a frase. 4. Seleciona o parágrafo. Veja, se a questão, ó, risca aqui e põe Writer, a questão passaria de certo para errado. Porque, ó o 2 e 3. Ok? E o interessante é que o Writer não tem essa frescura de na palavra ou na margem esquerda. Interessa onde você dá o clique, o efeito é igual. Boa. Tá? A questão é do Word, mas eu falei, do Word para o Writer, às vezes tem uma diferença da água para o vinho. Então tem que tomar cuidado.
Vamos mais uma? Mais uma. Falei 3, né? 3. Eu sei que o tempo já estourou, mas vamos lá. Mais uma, mais uma. No Word, para que as orientações das páginas do documento se alternem entre retrato e paisagem, é necessário haver quebras de seção entre cada mudança de orientação. Para que eu tenha no mesmo arquivo, mesmo documento, uma página em retrato, outra em paisagem, outra em retrato, eu vou criar quebras de seção. Quebra de seção. Para criar essa quebra de seção, no Word, é na guia layout de impressão. Perdão, na guia layout da página. Desculpa, na guia layout da página. Ok? E no Writer é no menu inserir. Então veja, o Word trabalha com guias e o Writer trabalha com menus. Então, caminhos diferentes. Aqui, correto, só fala que tem que ter a quebra, não fala onde eu vou para criar a quebra, correta a questão. Perfeito. Bem, vamos deixar um pouco para a próxima aula. Aguardo vocês no próximo encontro para mais aplicativo escritório, internet e segurança. Um abraço. Até a próxima.